Sabe, a doutrina de Deus Pai parece um dos pilares da nossa fé, não é mesmo? Mas e se eu te disser que ela pode ser muito mais do que só um conceito na nossa cabeça? Como é que a gente tira isso da teoria e traz para a vida real, para o dia a dia? É exatamente nisso que a gente vai mergulhar hoje. Olá, seja muito bem-vindo a mais esta aula mestre da Escola Bíblica Dominical, aqui do Teologia 24 Horas. A gente prepara esse material com muito carinho, pensando especialmente em você, professor, para te dar aquela força, aquela inspiração na hora de planejar sua aula. Vamos juntos? Então a nossa grande pergunta é essa aqui, ó. Como é que a gente pega a doutrina de Deus Pai, que às vezes parece algo tão acadêmico, tão distante, e transforma numa comunhão viva, numa relação real e verdadeira? É essa a nossa missão aqui hoje. E para começar a responder isso, a gente precisa ir direto na fonte, na única fonte segura que temos, certo? Vamos mergulhar na identidade do Pai, mas não do jeito que a filosofia imagina, não. Do jeito que a própria Bíblia revela quem ele é. A base de tudo está aqui, no coração da fé de Israel, no famoso Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor é um. YHWH Errad. Agora, pense só. Num mundo que era lotado de deuses por todo lado, essa declaração era, uau, revolucionária. Ela fincou a estaca do monoteísmo. Existe um, e só um, Deus verdadeiro. E essa verdade fundamental de que Deus é um, ela funciona tipo um escudo, sabe? Nos protegendo de dois grandes perigos espirituais. De um lado, o que a gente pode chamar de politeísmo prático, que é quando o dinheiro, a carreira, o status acabam virando os verdadeiros senhores da nossa vida. Do outro lado, tem o deísmo frio, aquela ideia de um Deus que criou tudo, deu corda no relógio do universo e foi embora. A revelação do Pai, único e presente, desmonta essas duas ideias. Agora, quando a gente ouve na Bíblia que o Pai é a fonte, é super importante entender isso direito. Não quer dizer que ele é mais Deus que o Filho ou o Espírito. De jeito nenhum. Pense nisso como uma ordem de relacionamento. O Pai é a origem eterna, a nascente de onde o amor e a vida fluem para o Filho e para o Espírito, numa dança de amor perfeita que nunca começou e nunca vai terminar. E aqui a gente vê essa unidade divina na prática, em ação. A obra de Deus é sempre uma obra da Trindade, é inseparável. Para simplificar, pense assim: o Pai é o grande arquiteto do plano da salvação. O Filho é o construtor que executa esse plano perfeitamente lá na cruz, e o Espírito Santo é quem vem e aplica, quem sela essa salvação direto no nosso coração. Três pessoas, um só Deus, uma única e maravilhosa obra redentora. Tá, mas como é que a gente pode de fato conhecer esse Deus único e verdadeiro? A Bíblia nos dá uma resposta clara que não deixa nenhuma dúvida. Olhe para Jesus. É isso. O Pai escolheu se revelar de um jeito pleno e perfeito através do Filho. E as palavras do próprio Jesus são diretas, são transformadoras. Conhecer o Pai não é algo que a gente conquista com o nosso esforço ou com a nossa inteligência. É um presente. É uma revelação que só, e somente só, o Filho pode nos dar. É Ele quem tira o véu, sabe? Para que a gente possa finalmente enxergar. E o mais impressionante é para quem essa revelação é destinada. E aqui Jesus vira a mesa completamente. Não é para os sábios e entendidos que confiam no próprio intelecto, não. É para os pequeninos, para quem chega com o coração aberto, humilde, dependente, pronto para aprender e receber. E aí vem essa afirmação de Jesus a Filipe, que é, nossa, uma das mais poderosas de toda a Escritura. Quem me vê, vê o Pai. Isso não significa uma confusão de pessoas, mas sim uma correspondência perfeita de caráter, de essência. Olhar para Jesus é perceber exatamente como o Pai é em seu amor, em sua santidade, em sua misericórdia. E os apóstolos usam uma linguagem riquíssima para aprofundar isso. Eles dizem que Cristo é a eikon, a imagem perfeita do Deus que a gente não pode ver. Ele é o character, a impressão exata do ser de Deus, como a marca de um selo na cera, e nele habita toda a pleroma, a plenitude da divindade. A mensagem é muito clara. Para conhecer o Pai, olhe para o Filho. Ok, então, se o Filho nos revela o Pai, o que exatamente ele nos mostra? O que esse retrato nos revela? Vamos agora explorar os atributos e os nomes que pintam o retrato de quem nosso Pai é e de como ele age. A teologia nos ajuda a organizar o caráter de Deus de duas formas bem práticas. Existem os atributos incomunicáveis. São aquelas coisas que pertencem somente a Ele, como ser eterno, onipresente, onisciente. Isso mostra a sua grandeza.
E existem os atributos comunicáveis, como amor, bondade, santidade, que ele, de forma maravilhosa, compartilha conosco e deseja ver refletidos em nós, seus filhos. Na cultura bíblica, um nome revela o caráter de alguém, e os nomes de Deus são como janelas para sua alma. YHWH revela seu compromisso com a aliança, o Deus que é fiel. Elohim, seu poder criador. El Shaddai, sua força que nos sustenta. E Adonai, o seu senhorio absoluto sobre tudo. Cada nome nos mostra uma faceta diferente do nosso grande Deus. E agora a gente chega no coração de tudo. Como é que essa teologia tão grandiosa transforma o nosso dia a dia? A resposta está numa única palavra: filiação. É a gente viver como filhos e filhas amados por esse Pai. É o Espírito Santo que confirma no nosso coração que fomos adotados e nos capacita a clamar: Abba, Pai. Essa expressão em aramaico une a intimidade de uma criança com a reverência que a gente deve ao Pai Santo e Soberano. Não é banalizar a relação, mas sim ter um acesso confiante que foi conquistado pra gente por Cristo. Antes da nossa reflexão final, uma pausa rápida. A gente quer muito ouvir você. Comente aqui embaixo como esta aula mestre te ajudou, te deu uma luz na preparação da sua aula. O seu feedback é muito, muito valioso para nós. E para a gente refletir, fica esta pergunta. Com base em tudo que a gente viu, a nossa oração tem sido uma tentativa de convencer um juiz distante? Ou é resposta confiante de um filho que se aproxima de um pai que é amoroso, que é soberano e que é bom? Resumindo, conhecer o Pai como ele realmente é redefine a nossa adoração, cura as nossas visões distorcidas de Deus e fortalece a nossa caminhada. E se você quiser aprofundar ainda mais nesse e em outros assuntos, já sabe, acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br.